A termodinâmica ela serve não só para nos informar como que um equilíbrio químico acontece, ou até que extensão ele acontece, mas também ele pode ser empregado para expressar como que um equilíbrio entre fases, bem como um equilíbrio entre estados, mas um equilíbrio de fases também pode ser descrito termodinamicamente. É, da parte termodinâmica, a gente precisa lembrar dos conceitos mais basilares, né, mais simples ali. Então, desde a ideia de sistemas e vizinhanças, o que é o sistema, o que é a vizinhança, o que é um sistema isolado, um sistema aberto, sistema adiabático. E disso surge também as ideias de entalpia, que vai estar relacionado, é uma definição que está relacionada à primeira lei da termodinâmica, e entropia. Aqui eu coloquei até no. Aqui eu estava falando sobre os sistemas, né? Sistema aberto, fechado, isolado. Mas eu coloquei aqui basicamente a primeira lei da termodinâmica expressa como algo que vai estar intrinsecamente relacionado à entalpia, e a segunda lei, a entropia. Entalpia e entropia são duas funções de estado. Vocês têm que se lembrar disso, tá? Para os fins a que se destina esse curso aqui. Embora o conceito de entalpia seja bem intuitivo, o de entropia muitas vezes não é. Mas tanto entalpia quanto entropia, o que vai estar aqui relacionado à primeira e à segunda lei da termodinâmica, essas duas definições de função de estado são funções de outras funções de estado. Por si só, entalpia e entropia não são palpáveis fisicamente, não estão relacionadas a algo físico. São mais indicadores do que ou uma espécie de forma como você tem de medir algo do que realmente algo mensurável. Vamos falar de uma maneira mais simples. Não existe um entropiômetro ou um entalpiômetro. Não existe essa coisa que é entropia ou é entalpia. O que existe no sistema, ou naqueles diversos tipos de sistema, é a transferência de calor e de trabalho. E esse calor pode ser sobre o sistema ou do sistema para as vizinhanças. E aí, quando eu tenho um sistema a pressão constante, a entalpia é igual ao calor transferido à pressão constante. Em suma, entalpia não é transferida para nenhum lugar. O que é transferido de um lugar para o outro é o calor. Que esse mesmo calor, quando num sistema a pressão constante, se iguala a essa função de estado definida como entalpia, que é a mudança de energia interna mais PDV. Entropia também é uma função de estado derivada de outras funções de estado. Essas duas funções de estado, entalpia e entropia, elas definem um todo, mas elas não são algo palpáveis. Isso é sempre importante a gente lembrar. São índices. Do mesmo jeito que tem aí o índice de massa corpórea, né? Serve para... Não tem como medir... Aliás, tem como medir isso, mas não tem como transferir IMC, né? O IMC é a relação entre o quadrado da altura pela massa, né? Ou alguma coisa assim. Você não
não come IMC, né? Você come umas lasanha ali. E aí o teu peso aumenta e bem, eu já parei de crescer há um tempo, a maioria está com uma altura constante agora. Então você vai modulando a massa do teu corpo, né? O peso do teu corpo, e aí isso altera o IMC. Notem, você não come IMC, você come lasanha. E aí isso faz com que o seu IMC aumente ou diminua, se você substituir a lasanha por alface. Não é bem assim. O que eu quero dizer é que com o sistema é a mesma coisa. O que é transferido é calor ou trabalho. E aí a propriedade do sistema, o sistema tem um aumento da entalpia e de entropia. A entalpia é essa que a pressão constante é igual ao calor, né? A quantidade de calor que está fluindo entre as barreiras do sistema. Então, quando você tem uma transição de fases, e o mesmo vai ser válido para a transição de estados, aqui tem um gráfico sobre a transição de estados. Então, o estado sólido indo para o estado líquido e indo para o estado gasoso, né? Que é a fase sólida, fase líquida e estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E aqui é uma relação da temperatura em relação à quantidade de calor. Então, ao aquecer um sólido, qualquer, tá? Ao aquecer um sólido, há um aumento da temperatura, mas em um determinado ponto, por mais que seja inserido no sistema mais calor, não há mudança de temperatura. Toda essa somatória aqui, todo esse somatório, essa distância aí de quantidade de calor, todo esse calor inserido não é utilizado para aumentar a temperatura do sistema, mas ele vai para dentro do sistema. O mesmo vai ser válido aqui no processo de vaporização, né? Aqui eu só estou pegando um como exemplo para ser mais sucinto. Então, no processo de fusão, existirá um patamar onde todo o calor inserido vai não servir para aumentar a temperatura do corpo, dessa amostra do sistema, dessa amostra de moléculas, mas sim vai causar um aumento da entropia do sistema. É isso que está acontecendo quando você tem um copo com água e gelo, e esses estados estão em equilíbrio. Só haverá a mudança da temperatura, e aí não importa o sentido que você está indo, se você está indo da temperatura negativa para a temperatura positiva ou da positiva para a negativa. Nessa transição de fase, todo o calor é necessário para aumentar a entropia, que muitas vezes é tido, e você pega aí nos livros, você encontra muito isso, em livros em geral, mas aqueles livros lá que eu passei, principalmente os últimos, o Ira Levine, o Macquarie, ele faz um comentário e ele estabelece essa função de estado, a entropia, de uma maneira muito mais minuciosa. E aí fica até parecendo distante do que a gente vê, do que vocês conseguem ler em livros de química geral. É definido, até devido à termodinâmica estatística, às leis de Boltzmann,
para expressar uma função de estado, define-se entropia como um aumento de microestados acessíveis à matéria. E aí, para explicar o que é um microestado, a quantidade, quais microestados são contáveis, quais não, quais estão acessíveis ou não, é algo mais da termodinâmica estatística. Mas saiba que essa consideração aí, esse tipo de enunciado sobre o que é entropia, é o que, ao meu ver, está o mais próximo do que é o mais acurado. Nos livros de geral, só tem um livro de química geral que faz esse comentário, que se chama Raymond Chang. É um livrinho de química geral, tal qual o Atkins ali, também é um livro de química geral para graduação. E ele comenta também isso, que a entropia, o aumento da entropia está relacionado ao aumento de microestados acessíveis à matéria. De uma maneira grosseira, pensar como grau de desordem também serve. Tá? Mas quando você pensa em entropia, principalmente pegando pela terceira lei da termodinâmica, você consegue envisionar bem essa situação. Que aí pela terceira lei da termodinâmica você tem a questão da entropia de posição, e é possível contabilizar a entropia até de um cristal, né? O quanto que o simples fato da posição de um átomo em relação ao retículo cristalino influencia na energia do todo. Então, para nós aqui, a gente não está mais estudando as leis da termodinâmica, a terceira lei, expressando tudo exatamente como deve ser expresso. E aqui eu só estou fazendo uma termodinâmica em um slide, né? Dois slides ali para a primeira lei, mais um slide aqui para a segunda lei, ou seja, a gente está economizando bastante aqui para resumir a história. Mas é pertinente até aos fins a que se dedica você imaginar como sendo o grau de desordem da matéria, mas saiba que a segunda lei, a entropia em si, ela não é bem, você não define com acurácia em simplesmente falar que isso está relacionado ao grau de desordem. Por fim, define-se aí a entropia como a razão entre o calor transferido à pressão constante e irreversivelmente. Também nem cheguei a falar, né, diferença ou em processos reversíveis e irreversíveis, e aí que vai culminar aí na inigualdade de Clausius, né? Mas a gente tem que lembrar aí que a definição termodinâmica de segunda lei leva para um sistema químico a constatação de que o calor transferido a uma dada temperatura vai ser igual a essa variação de entropia do sistema. De uma certa forma, a termodinâmica ela expressa os dois limites aí, ou pelo menos os dois sentidos de como processos químicos espontâneos acontecem. Um processo químico e físico também, ele vai acontecer tal qual ele minimize a sua entalpia e maximize a sua entropia. Também essas definições e constatações são obtidas lá no curso de Fisicoquímica 1, né, ou de Termodinâmica. Mas aqui é útil você lembrar que a gente tem que minimizar a entalpia, um processo de jeito espontâneo, e esse processo pode ser tanto uma transição entre fases, transição de estado, ou
uma reação química, ela vai tender a minimizar a energia e tal qual for mais espontâneo, e essa espontaneidade também tem que estar acompanhada de um aumento da entropia. Essas duas coisas combinadas nos dão uma outra função de estado. Então, entalpia e entropia, que são duas funções de estado, que são duas funções matemáticas que descrevem como que uma certa porção de matéria, quais propriedades ela tem, elas podem ser combinadas para gerar uma outra função de estado. Haja vista que são funções exatas, né? Ou você consegue combinar elas sem nenhuma discrepância entre a matemática e entre a álgebra e a realidade. Então, a energia livre de Gibbs é essa combinação entre entalpia e entropia quando o processo acontece a pressão constante. Nós temos a energia de Helmholtz, que é definido como A, né, que também vai estar relacionado aí a espontaneidade de um processo, mas quando ele for a volume constante. A gente utiliza muito a energia livre de Gibbs, que é uma função de estado, que advém de uma combinação de duas outras funções de estado, a entalpia e a entropia. Tudo isso considerando um processo a pressão constante e a uma temperatura constante, né, como tem aqui na equação. Essa função de estado, como ela combina uma consequência da primeira função da primeira lei da termodinâmica, a entalpia, e da segunda lei da termodinâmica, a entropia, ela nos serve, a energia livre de Gibbs, ou o calor de Gibbs nos livros mais antigos, né? Essa nova função de estado aí, a função G, função de Gibbs, nos serve como um indicativo ou como um indicador, né, sobre qual é a composição entálpica e entrópica do sistema. Quando eu analiso esse meu sistema e esse sistema é levado a um outro estado, ou seja, eu promovo aí um aumento de algumas funções de estado, como aumento de temperatura, modificação do volume, mudança da pressão, ou também quando eu faço com que esse meu sistema sofra uma reação química, eu consigo, como a energia livre de Gibbs também é uma função de estado, eu consigo definir essa variação, essa diferença entre a energia livre de Gibbs e, por umas consequências puramente algébricas, eu tenho um processo espontâneo, como eu tenho uma combinação entre entalpia e entropia, como a entalpia tem que ser minimizada e a entropia maximizada. A tendência de espontaneidade vai sempre estar relacionado a uma diminuição na energia livre de Gibbs. Então, quaisquer processos onde aqui dg por... E aqui isso é livro antigo, né? dg d... Essa letrinha estranha aqui que eu coloquei é o zeta, né? Que indica o progresso da reação. No Castellan ele usa muito isso, e está já lá na página 5 a definição, e se você não leu essa página, você tem um enorme problema para entender o livro inteiro, né? Então, a variação da energia livre de Gibbs em relação ao progresso da reação
essa derivada, né, essa variação, ela tem que ter um sinal negativo sempre que estará acompanhado de um processo de algo espontâneo acontecendo com ela. Se você pensar nesse ponto aqui, nós temos no gráfico aqui o mínimo, né? E em todo o gráfico o mínimo vai estar relacionado ao ponto onde a primeira derivada vai ser igual a zero, ou seja, não tem uma angulação aqui, ela é paralelo ao eixo da ordenada, ao eixo x, e imaginando que você force o processo a continuar mesmo depois desse ponto, você tem um ΔG em relação, um DG em relação ao progresso da reação maior que zero, aqui, ou seja, positivo, né? Vou colocar aqui positivo e lá era negativo. Surge isso justamente quando você compara aí a uma determinada temperatura, qual que é a entalpia e a entropia do teu sistema, ou as variações de entalpia e entropia. Você chega à constatação que processos da qual está acompanhado de um aumento de entropia nem sempre serão espontâneos, bem como diminuição da entalpia nem sempre será espontâneo, haja vista que, como você tem a combinação, né, o interplay, o balanço entre essas duas funções de estado, só será termodinamicamente favorável, termodinamicamente espontâneo, um processo do qual será acompanhado da diminuição da entalpia e aumento da entropia de um patamar onde o ΔG fique negativo, ou fique menor do que zero. Isso também vai ser válido, e a gente fazia, considerando essa variação de energia livre, essa energia livre de Gibbs, em relação à variação da quantidade de uma espécie I qualquer, é definida essa outra função de estado, que nada mais é que isso que eu acabei de falar, a variação da energia livre em relação à variação da quantidade da espécie I qualquer ainda. Então, é definido como potencial químico da espécie I essa energia livre molar, ou seja, em relação a essa energia livre em relação à variação da quantidade de espécies dessa espécie I. E é aqui que a gente vai ter que ter cuidado com essa propriedade. A energia livre vai ser o nosso parâmetro para expressar quando um processo vai acontecer ou não. Porque você já parou para pensar, ou já parou para se perguntar uma coisa, por que existem diferentes estados físicos da matéria? Você tem lá estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Aí, se você tem um pouco mais de curiosidade, digita lá estados físicos, você vai ver lá que tem, pegando lá pela terceira lei da termodinâmica, tem o zero absoluto, né, que é o cristal perfeitamente ordenado, que é um estado físico, né? Existem outros como o plasma, que também é um estado físico distinto desses que eu citei. Tem alguns estados vítreos, tem um estado chamado vidro de spin, onde esse estado sólido, esse tipo vítreo, se distingue uma fase da outra devido ao momento angular das moléculas que o contêm. Então, existem mais de um
E, aliás, isso vocês sabem, né? Claro. Mas existem vários tipos de estados físicos e também de, de fases. E por que é uma dada temperatura, uma fase ou um estado físico é mais estável do que o outro? Por que quando você tem uma transição de uma fase em outra, duas dessas fases coexistem por um certo momento e aí existe somente uma fase em detrimento da outra? Nós vemos isso. Por que, por exemplo, existe sublimação quando a passagem de um estado ao outro, de um estado físico a outro, sem passar por um intermediário, né? Como é o caso aí da sublimação do CO2, quando ele passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Como que a gente consegue mensurar essa tendência ou essa... eu acho que a tendência é a melhor palavra, de passagem de estado físico de um determinado estado ao outro ou de uma determinada fase a outra. A ideia por trás está no potencial químico. Situações onde o potencial químico seja menor são situações mais prováveis de acontecer, são formas mais prováveis de ocorrência a determinada temperatura e pressão, óbvio. Quando você mexe nessas variáveis, outras fases começam a ser mais estáveis. Você tem aí a modulação das possibilidades de estabilidade de uma fase. Então, o potencial químico, do mesmo jeito que o potencial gravitacional, aí, ele nos dá um indicativo de para onde as coisas vão. Né? Um objeto a uma certa altura tende a cair, justamente por causa que ele está numa situação de maior potencial gravitacional e vai para uma região de menor potencial gravitacional. Na química também, as coisas vão para uma situação de maior potencial, preferivelmente eles vão espontaneamente para uma situação de menor potencial químico. Potencial químico, o qual é derivado da energia livre, e essa energia livre depende, é uma função da entalpia e da entropia a uma dada temperatura e uma dada pressão. Então, ao entender como que o potencial químico sofre variação num sistema, eu consigo achar a tendência do qual o meu sistema pode chegar, ou pode se deslocar, ou pode avançar, no caso de uma mudança de fase, ou de uma reação química, ou de um processo físico qualquer. Então, se eu comparar dois estados distintos em relação ao potencial químico, eu consigo saber para onde que o meu sistema está indo. Quando você pensa no congelamento, vamos pegar um exemplo banal aqui para poder ilustrar isso. Numa situação onde você está resfriando um copo com água, está lá 10 graus, 6 graus, 2 graus, 0 graus. Então, em 0 graus, a tua água é pura e você está aqui a nível do mar, né? Haverá essa transição, essa passagem do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido. Nesse mesmo ponto, essa mesma temperatura, se você estivesse fazendo o inverso, você também poderia chegar a 0 graus, né? Se pegasse lá água congelada, menos 10, e aí fosse aquecendo ela menos 6, menos 2, e chegasse a 0,
Esses dois sistemas, a água que você está resfriando e a água que você está aquecendo, a 0 graus, se você pegar a mesma água em uma situação de mesma pressão, você ia ter os sistemas em um mesmo estado. Tanto a água que você está resfriando, quanto a água que você está aquecendo. Então, como que eu consigo saber, ou por que eu estou usando essa ideia de potencial químico? É por causa que, ao entender, ou ao conseguir envisionar como que é o potencial químico desse sistema em resfriamento e desse sistema em aquecimento, eu consigo entender para onde esse sistema pode evoluir. E isso nos é caro, isso nos é interessante, isso nos é pertinente, saber para onde as coisas vão. A termodinâmica adora isso, né? É o foco da termodinâmica, você entender para onde que o processo está indo, à luz do que já aconteceu. Então, é através do potencial químico que é possível prever ou descrever para onde o sistema vai, ok? Mas isso eu vou continuar aí no próximo vídeo. Por hora eu acho que já está bacana esses conteúdos aqui que eu passei. Em breve ainda eu vou falar mais sobre transição, mais sobre essas situações ou essas funções termodinâmicas, essas funções de estado, como que isso vai se relacionar com essas transições de fase, e bem como mais futuramente a gente vai verificar como que isso está relacionado às mudanças de estado, tá bom? Até mais, pessoal.